A lenda do Triângulo das Bermudas. Esse é um dos poucos mistérios que ainda não conseguimos resolver. Vamos voltar mais de 500 anos. A história começa com um italiano. Ele queria cruzar o oceano para chegar à Ásia, um continente rico em especiarias, seda, minerais, esse tipo de coisa. Chegar lá por terra demoraria demais, então ele pensou: ei, por que não construir alguns navios bem fortes, reunir alguns marinheiros e navegar para a Ásia? O que poderia dar errado? A propósito, este homem era Cristóvão Colombo. Em 1492, com uma pequena ajuda da família real da Espanha, ele embarcou em sua jornada. Tudo estava indo bem, quer dizer, embora estivesse indo totalmente para o lado errado. Mas ao chegar ao final da viagem, percebeu algo muito estranho. Ele não sabia disso na época, mas estava navegando pelo famoso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, o caminho sem volta, o lugar assustador que fica entre Bermudas, Porto Rico e Flórida. Existem muitas histórias de navios, barcos e aviões desaparecidos neste lugar misterioso. Alguns foram encontrados anos depois, e outros desapareceram da face da Terra, indo para o fundo do oceano sem que fossem descobertos. Talvez. De uma coisa sabemos com certeza: não temos ideia do que acontece lá. As pessoas vêm tentando descobrir isso há anos, mas até então, nada mesmo. Então, o que foi que Cristóvão Colombo viu naquela fatídica noite? O que o assustou tanto? De acordo com seus registros, viu um enorme clarão no céu. Não importa se você é valente nessas horas. Se estiver navegando sem ter ideia de onde está e de repente vê um enorme clarão bem na sua frente, você me encontraria escondido debaixo do convés, roendo as unhas ou algo assim. Esse não é o único mistério do mar até então, nem de longe. Já ouviu falar do Kraken? Uma lula gigante que pode engolir um navio inteiro? Não? Você é sortudo. Imagine viajar em um navio, vento nos cabelos, mãos na cintura como aqueles velhos filmes de piratas. Então, uma lula enorme se aproxima vindo das profundezas da água fria e escura. Ela envolve seus tentáculos ao redor do navio e arrasta tudo para o fundo do oceano. Que bom que você levou junto um bote salva-vidas. Que tal uma serpente marinha gigante perseguindo seu barco a toda velocidade em busca de um lanchinho? Essa criatura é chamada de Leviatã e é melhor torcer para que não seja real. Ou as sirenas, pequenas mas lindas criaturas do mar. Elas gostam de ficar pelas pedras e cantar no karaokê. Sua voz mágica atrai os marinheiros, que conduzem seus navios direto para as rochas pontudas. E tem também as sereias, que são incríveis e gostam de karaokê, mas não de destruir navios. As boas e velhas sereias, elas existem, certo? E não vamos esquecer dos piratas de pernas de pau. Ha! Saqueando, invadindo e dizendo ha! A cada 2 segundos. Ah! Que mais esses caras fazem o dia todo? Então, de volta ao nosso amigo italiano Colombo. Talvez ele tenha visto somente uma tempestade? Por que ele não pensou nisso? Bem, eu não tenho mais de 500 anos e não estava lá. Como é que eu saberia? O estranho é que Colombo nunca mencionou nenhuma onda enorme ou tempestade, nenhum vento forte também. Apenas um clarão no céu. Talvez os golfinhos estivessem soltando fogos de artifício ou algo assim. Após o clarão, Colombo escreveu que a agulha de sua bússola começou a rodar para todas as direções. Isso está ficando cada vez mais estranho. Sua descrição termina com uma tartaruga amigável com óculos de sol pulando da água, empurrando os 3 navios para a costa e todos saíram para comprar cachorros quentes. Brincadeirinha. Então, o que aconteceu? Os cientistas agora acham que conseguiram uma resposta. Que rufem os tambores! Um asteroide caiu no oceano. Caso encerrado. Mas espere, e aquele lance da bússola? O que isso tem a ver com o asteroide? Os asteroides existem de todas as formas e tamanhos diferentes, mas são como ovos de chocolate. A melhor parte está dentro. São recheados de minerais e metais, que valem trilhões de dólares. Os cientistas estão até estudando como pousar e explorar a mineração em grandes asteroides. Teria que ser aí nos bem grandes, tipo do tamanho de Rhode Island. Por quê? Porque as chances são de que ele teria um campo magnético ao redor, tornando mais fácil pousar nele. Os pesquisadores acreditam que os campos magnéticos em torno de alguns asteroides possam durar milhões de anos. Mistério resolvido. Talvez a bússola do capitão Cristóvão Colombo enlouqueceu? A viagem começou como qualquer outra.
O cargueiro SS Cotopaxi estava fazendo mais uma jornada para Havana, em Cuba, para levar carvão. Era dia 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, a partida do porto de Charleston, na Carolina do Sul, seria a última que fariam. Seu trajeto passava pelo Triângulo das Bermudas. 2 dias após o início da viagem, o navio emitiu um sinal de socorro. Ele pegou uma intensa tempestade tropical e virou de lado. O vento estava muito forte e também havia muitos raios. A chuva gradualmente encheu o porão da embarcação. Então, houve um clarão branco e brilhante e ela desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no deserto de Gobi, que fica em uma parte completamente diferente do mundo. Todos os 32 membros da tripulação, incluindo o capitão, desapareceram. Claro que a parte sobre o deserto de Gobi é fictícia. Para um de seus filmes, Steven Spielberg inventou que o navio foi transportado para lá por alienígenas. Ainda assim, na vida real, ele não havia sido encontrado e a tripulação realmente desapareceu. E foi oficialmente declarado desaparecido um mês depois. Ninguém conseguiu encontrar os destroços. Parece um caso clássico das coisas misteriosas que acontecem no Triângulo das Bermudas. No entanto, a maioria dos mistérios é mais cedo ou mais tarde resolvida. Em 2020, o Cotopaxi foi encontrado. Um homem chamado Michael Barnett havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios na costa. E um naufrágio em particular realmente chamou sua atenção. Ele era muito maior do que os outros. Os moradores locais o chamavam de Naufrágio do Urso. Ficava a 65 quilômetros de San Augustine, no norte da Flórida. Mas ninguém jamais conseguiu identificar aquele casco enferrujado. Então Michael começou a fazer um trabalho de detetive. Ele mediu o tamanho da embarcação naufragada e começou a trabalhar com todas as informações que pôde encontrar. Pesquisou centenas de jornais antigos, folheou arquivos de seguros e verificou todos os artefatos encontrados nos destroços. Depois de centenas de horas de trabalho árduo, teve certeza, era o Cotopaxi. Mas, alguns anos antes, rolou um boato de que o mesmo navio havia sido encontrado na costa de Cuba. A guarda costeira encontrou um cargueiro naufragado do mesmo tamanho que parecia muito com o desaparecido em 1925. Porém, Michael tinha certeza de que eles estavam errados. Então se juntou a alguns jornalistas científicos e continuou investigando. Logo, eles descobriram algo que parecia confirmar a crença de Michael. Os mergulhadores encontraram nos destroços do navio válvulas de latão com as letras SV gravadas. O especialista sugeriu que as iniciais se referiam à Scott Valve Manufacturing Company. A sede da empresa ficava em Michigan, não muito longe de onde o Cotopaxi havia sido construído. Ela provavelmente havia fornecido peças para a embarcação. Então o quebra-cabeça parecia resolvido. A carcaça do urso era realmente um navio de carga desaparecido. Mas Michael ainda precisava descobrir o motivo do naufrágio. Algo misterioso realmente aconteceu ao Cotopaxi no Triângulo das Bermudas? Mais tarde, o homem encontrou o depoimento do carpinteiro do navio entre alguns papéis antigos. O trabalhador afirmava que as escotilhas que cobriam o carvão da embarcação estavam em péssimas condições antes de afundar. O trabalho de conserto das tampas não havia sido concluído quando a tripulação recebeu a ordem de embarcar para Cuba. Portanto, se as tampas das escotilhas ainda estavam estragadas durante a viagem, a água poderia facilmente ter entrado a bordo. E foi essa água que provavelmente inundou o porão durante a tempestade tropical. Essa foi a verdadeira razão pela qual o Cotopaxi se afundou. Na verdade, não há nada de misterioso nisso. Foi apenas um erro cometido por pessoas comuns. Mas esse é apenas um exemplo entre dezenas ou mesmo centenas de navios e aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Ainda não conseguimos explicar alguns desses incidentes. Parece que realmente há algo estranho que ocorre por lá. Um desses incomuns acontecimentos foi em 1948. Um jato de passageiros estava indo de San Juan, em Porto Rico, para Miami. Ele desapareceu na mesma área que o Cotopaxi. As 32 pessoas a bordo sumiram sem deixar vestígios. O tempo estava bom durante todo o percurso. Entretanto, os especialistas acreditam que quando o avião estava a cerca de 80 quilômetros da costa, pode ter sido atingido por um vento forte que o desviou do curso. Anos mais tarde, uma aeronave semelhante foi encontrada na região do Triângulo das Bermudas. Como ninguém conseguiu decifrar o registro, foi impossível dizer com certeza se era a mesma. Mas algo ainda mais estranho aconteceu não muito tempo antes, em 1945.
5 aviões desapareceram, todos ao mesmo tempo. Alguns pilotos em treinamento estavam praticando suas habilidades de navegação. E quando terminaram, parece que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e sumiram. Muitas pessoas presumem que eles simplesmente ficaram sem combustível. Isso parece provável, porém ainda assim, as circunstâncias eram realmente estranhas. Eles estavam sendo supervisionados por um piloto experiente com 2.500 horas de voo e que nunca teria deixado um grupo de pilotos novatos se afastar tanto de sua base. Mesmo hoje, ainda se discute o que pode ter acontecido. Podemos estimar quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas? Esses sumiços foram resultados de erros humanos ou fenômenos climáticos? Vamos tentar descobrir. Temos a história curiosa do SS Cotopaxi, navio que desapareceu em 1925, viajando de Charleston, Carolina do Sul, para Havana. Nunca chegou ao seu destino. Anos depois, na década de 1980, uma parte dos destroços foi encontrada a 65 quilômetros de San Augustine, na Flórida. Como os especialistas não conseguiram determinar com precisão o que era e de onde veio, o apelidaram de naufrágio do urso. Foram necessários muitos anos adicionais de trabalho, feitos principalmente por biólogos marinhos, para identificar que era de fato o desaparecido SS Cotopaxi. Isso foi confirmado em janeiro de 2020. Como ele ressurgiu e como chegou lá, já que esse misterioso naufrágio nem está no Triângulo das Bermudas? Vamos ver quem criou esse termo, Triângulo das Bermudas. Você pode realmente identificar o local em um mapa? Não, ele também não é oficialmente reconhecido. E não aparece em nenhum mapa do mundo. Ninguém concordou com seus limites exatos. Existem apenas suposições com aproximações de área que variam entre cerca de 1,5 milhão e 4 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com todas as aproximações, a região tem uma forma vagamente triangular. Em 1964, um autor americano chamado Vincent Hayes Geddes teve a ideia pela primeira vez ao escrever um artigo para a revista Argosy. Ele usou o Triângulo das Bermudas para descrever uma região triangular que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar vestígios. É muito difícil chegar ao número exato de navios e aviões desaparecidos porque alguns sumiram sem deixar vestígios. Seus destroços na região não foram recuperados, mas as histórias registradas devem ajudar. As lendas sobre o Triângulo das Bermudas remontam ao século XV, como a do explorador italiano Cristóvão Colombo, que ao navegar pelas águas do Atlântico, passou pelo local no final dos anos 1490, no que hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Ele viu uma enorme chama que parecia cair no oceano. Mais tarde, percebeu uma luz incomum piscando à distância no local exato. Como muitos outros marinheiros desde então, sua bússola não funcionava muito bem na região. Voo 19, um avião da Marinha em um cronograma de rotina em 1945, também começou a lenda do Triângulo das Bermudas. Ele era comandado pelo tenente Charles Taylor e está registrado que se perdeu no Triângulo sem motivo. Como os pilotos não tinham GPS na época, deviam confiar em suas bússolas e acompanhar a quanto tempo estavam voando em uma direção específica e em qual velocidade. Pouco depois de concluir a tarefa, ambas as bússolas a bordo pararam de funcionar corretamente. Registros encontrados após o desaparecimento do avião também indicam que Taylor não tinha um relógio naquele dia em particular. O relatório inicial afirmava que a razão para esse evento infeliz foram os erros do piloto. No entanto, como as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, ele foi alterado para causas ou razões desconhecidas após várias revisões. Um piloto sobrevivente chamado Bruce Jernan sugeriu que enfrentou uma névoa eletrônica enquanto passava acima do triângulo, fazendo-o viajar no tempo. Em 1970, ano em que esse incidente aconteceu, ele estava pilotando sua aeronave quando ela foi cercada por duas enormes nuvens que formaram um redemoinho e espiralaram. Como muitos outros antes dele, Jernan notou que seus dispositivos de navegação estavam com defeito. Quando finalmente saiu daquelas nuvens, descobriu que seu voo levou apenas 35 minutos, quando deveria ter demorado 75 no total. Como não tinha outra explicação razoável para o que aconteceu, ele acreditava que deve ter sido empurrado para a frente no tempo. Não são apenas nuvens de aparência estranha que foram vistas acima do Triângulo das Bermudas. Em 2014, um piloto se lembrou de quase colidir com um objeto voador que ele não conseguia identificar. Alguns desses encontros estranhos foram até gravados. É o caso de um voo no início de 2015, cujos passageiros notaram um objeto curioso flutuando sobre o oceano. Os pilotos ainda não descobriram o que realmente viram. Ok, nem todas as explicações possíveis são tão incomuns. Oceanógrafos, por exemplo, também tentaram mostrar por que os navios desaparecem ali.
Então voltaram recentemente a uma de suas antigas teorias: vagalhões. São imensas paredes de água que surgem de repente. Se várias dessas ondas subirem simultaneamente, se sobrepõem como um sanduíche delas. Se uma única onda pode atingir mais de 10 metros de altura e várias acontecerem simultaneamente, isso pode criar um vagalhão capaz de superar 30 metros de altura e rapidamente virar os maiores navios. Os meteorologistas também criaram sua própria explicação: nuvens hexagonais. Elas são incomuns e podem gerar ventos de até 270 km por hora. Também são muito grandes, algumas atingindo de cerca de 30 a quase 90 km de diâmetro. Desta forma, as ondas dentro dessas gigantes do vento podem chegar a 15 metros. A própria força magnética da Terra também pode ter algo a ver com isso. Dentro do Triângulo das Bermudas, as bússolas apontam para o verdadeiro norte, o Polo Norte geográfico, em vez do norte magnético, o Polo Norte magnético em deslocamento. Algumas pessoas até explicaram que, como esses dois se sobrepõem perfeitamente no Triângulo das Bermudas, isso pode causar um fenômeno magnético que resulta no mau funcionamento dos dispositivos de navegação. Isso é chamado de linha agônica. O problema é que os cientistas descobriram que essa linha se move a cada ano. Pode ter passado pelo Triângulo das Bermudas em algum momento, mas agora vai pelo Golfo do México. Outros fenômenos naturais estranhos encontrados ao longo da costa da Noruega podem ajudar a explicar por que o Triângulo das Bermudas engoliu tantos navios. Existem algumas crateras lá, medindo até 800 metros de largura e com 50 metros de profundidade. Os cientistas acreditam que elas foram criadas por bolhas de gás metano. Esse gás parece estar vazando de depósitos escondidos nas profundezas do mar. Uma vez que ele atinge uma certa quantidade, explode na superfície e causa erupções. Então, pilotos e capitães de navios realmente evitam essa área hoje? Isso poderia explicar por que há menos embarcações que se perdem lá hoje em dia? Porém, se você já voou de Miami para San Juan, Porto Rico, provavelmente sabe que isso não é verdade. Quanto aos navios, se as pessoas evitassem o Triângulo das Bermudas, quase todas as férias no Caribe estariam a perigo. Atualmente, muitos voos passam pela região, então está claro que ninguém está evitando o local. Afinal, trata-se de uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Hoje em dia, o Triângulo das Bermudas tem tráfego diário intenso, tanto por via marítima quanto aérea. Mas ele está de fato sujeito a tempestades tropicais e furacões que acontecem com muita frequência. Vamos ter em mente que a corrente do Golfo, uma forte corrente oceânica que causa mudanças bruscas no clima local, passa por ali. Além disso, o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, o Milwaukee Depth, também está localizado lá. A fossa de Porto Rico atinge quase 8.400 metros no Milwaukee Depth. Então, se você pensar sobre isso, todo o mistério é uma combinação perfeita de erro humano, mau tempo e muito tráfego marítimo. Isso foi confirmado por dados fornecidos pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Olhando para as porcentagens, o número de navios ou aviões que desaparecem no Triângulo das Bermudas não difere de nenhum outro lugar. Os sumiços não acontecem com mais frequência do que em qualquer região comparável do Oceano Atlântico. Estatísticas oficiais dizem que cerca de 50 navios e 20 aeronaves desapareceram enquanto viajavam pela região. Essa é outra razão pela qual o número total é tão difícil de identificar. Ninguém poderia descrever o resgate nos registros oficiais se o barco fosse dado como desaparecido. Há também alguns eventos que, ao que parece, não aconteceram, somando-se a esses relatórios falsos, como o de um acidente de avião em 1937, perto de Daytona Beach, Flórida, sobre o qual os jornais locais, surpreendentemente, não revelaram nada. Você provavelmente viu um vídeo viral em que youtubers esconderam um enorme tesouro no Triângulo das Bermudas e um cara aleatório ousou ir atrás. Ele ganhou $10 mil, mas sejamos realistas, sua maior vitória foi sair de lá vivo. Esse perigoso trecho de água entre a Flórida, Porto Rico e Bermudas é famoso por seus eventos assustadores e inexplicáveis. Dizem que mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram misteriosamente ali. Isso leva a muitas teorias que sugerem que essa área está de alguma forma ligada a poderes místicos ou vórtices que puxam objetos por outras dimensões. Mas um cientista australiano chamado Carl Kruszelnicki pode ter decifrado o mistério do Triângulo das Bermudas. Segundo ele, a maioria das lendas populares e os desaparecimentos misteriosos podem ser explicados por dois fatores principais. O primeiro é o erro humano. Uma teoria desmascarada por Kruszelnicki foi o do condenado voo 19. Em 1945, um grupo de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos decolou em uma missão de treinamento de rotina da Flórida. Tudo estava indo bem, até que, após 90 minutos de voo, o comandante da tropa informou que eles estavam perdidos. E então, puf, simplesmente desapareceram.
Uma das maiores buscas aéreas e marítimas da história foi realizada para encontrá-los, mas até hoje ninguém encontrou qualquer vestígio do voo 19 ou dos 14 homens a bordo. O que ainda faz as pessoas coçarem a cabeça em relação a esse evento é que as condições meteorológicas no momento da decolagem eram ótimas. Um dia relativamente quente, nuvens brancas e fofas flutuando no céu e um vento forte vindo do sudoeste. Bastante normal para voos de treinamento, na verdade nada fora do comum. Então, o que aconteceu? A questão é que, apesar de o líder ter mais de 2.000 horas de voo, ele era um piloto ruim, na verdade muito ruim. De acordo com Krushelnik, o comandante já havia se perdido no mar em pelo menos 2 ocasiões anteriores ao acidente do voo 19. Naquele dia fatídico, ele até tentou conseguir alguém para cobrir seu turno, mas não teve sucesso, para a infelicidade de toda a sua equipe. Depois que o exercício de treinamento foi concluído com sucesso, as 2 bússolas a bordo pararam de funcionar. No rádio da patrulha, sua voz ansiosa dizia que eles estavam sobre o solo. Mais precisamente, ele tinha a certeza de que estavam voando sobre Florida Keys, mas isso não fazia sentido algum. O comandante havia feito a passagem programada sobre Hens and Chicken Shoals nas Bahamas menos de 1 hora antes, mas agora acreditava que seu avião havia de alguma forma se desviado centenas de quilômetros do curso e acabado em Florida Keys. O cara não poderia estar mais errado. De acordo com as teorias mais plausíveis sobre esse caso, o que ele achava que era a Florida Keys eram, na verdade, algumas pequenas ilhas nas Bahamas. E foi aqui que aconteceu a verdadeira bagunça. Em vez de voltar para o oeste em direção à Flórida, ele continuou voando para o leste, entrando mais fundo no Oceano Atlântico. Seu avião acabou ficando sem combustível, e você já sabe o final da história. Ok, alguns teóricos podem argumentar que uma força malévola interferiu de alguma forma nas 2 bússolas, fazendo com que elas falhassem enquanto o avião sobrevoava esse trecho de água supostamente amaldiçoado. Mas vamos encarar os fatos. Mesmo que isso fosse verdade, o erro humano foi o principal fator aqui. O piloto não deveria ter confundido as ilhas das Bahamas com as de Keys. Fim da história. Agora vamos falar sobre o segundo fator que, de acordo com Krushelnik, explica muitos dos estranhos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. E isso está relacionado ao mau tempo. Muitas tempestades tropicais e furacões do Atlântico passam diretamente por lá. Portanto, antes de termos uma previsão meteorológica avançada, essas tormentas causaram o desaparecimento de vários navios no passado. Além disso, a corrente do Golfo também atravessa a área. Essa é uma corrente oceânica muito forte que pode fazer com que o clima mude rapidamente, e às vezes de forma bastante dramática. Então, pensando bem, fatores naturais como esses poderiam explicar muitos, se não a maioria, dos desaparecimentos. Veja o USS Cyclops, por exemplo. Em 1918, esse enorme navio de carga de 152 metros, que transportava cerca de 11.000 toneladas de manganês, simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Ele estava navegando nas Índias Ocidentais para Baltimore com 309 pessoas a bordo. O que torna esse evento ainda mais assustador é o fato de não ter sido enviado um único sinal de socorro. Mais de 100 anos depois, ainda não temos ideia do que ocorreu com ele. Nenhum destroço jamais foi encontrado. É claro que as pessoas criaram todo tipo de teorias sobre o caso. Uma ideia popular é que o navio se deparou com uma tempestade repentina e violenta. Com todo aquele manganês pesado a bordo, ele pode ter virado e afundado muito rápido. Outros especulam sobre eventos subaquáticos, como deslizamentos de terra ou até mesmo uma onda rebelde. Se você pensar bem, essa não é uma teoria tão maluca assim. De acordo com Krushelnik, o Triângulo das Bermudas não é apenas uma zona de mau tempo. Trata-se do poder bruto do próprio oceano. O fundo dele ali é muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina, descendo cerca de 9.140 metros. Isso é basicamente como o Monte Everest ao contrário. Quando a água do oceano fica tão profunda, ela tende a esconder coisas, tornando-se o lugar perfeito para navios e aviões desaparecerem sem deixar rastros. O especialista confirma que há também uma pequena chance de que eventos ainda mais estranhos possam estar acontecendo sob as ondas do Triângulo das Bermudas. E isso está relacionado ao clatrato de metano. Esse é um nome sofisticado para um composto semelhante ao gelo que se forma embaixo d'água ou em locais muito frios, com gás metano preso em seu interior. Às vezes, essas estruturas podem se soltar, criando bolhas na superfície. E essa chuva delas pode ser fatal, pelo menos para os navios. Alguns experimentos feitos com modelos mostraram que, se um número suficiente de bolhas subir, a densidade da água cai, e isso pode afetar a capacidade de flutuação.
Se um grande número de bolhas subir e cobrir uma grande área rapidamente, a embarcação pode perder flutuabilidade suficiente para afundar ou tombar. Mas, para ser justo, as chances de algo assim acontecer são muito remotas. Portanto, erro humano e mau tempo. Esses são os dois fatores que provavelmente explicam todos os mistérios que cercam essa extensão de água chamada de Malévola. Mas a verdade é que o Triângulo das Bermudas não é tão especial assim. Embora essa região seja muito popular, não há mapas oficiais que delimitem claramente seus limites exatos e digam: veja, aqui precisamente está o Triângulo das Bermudas. E isso é parte do problema. Desaparecimentos e eventos inexplicáveis que acontecem longe da região acabam sendo incluídos na lista de mistérios inexplicáveis do famoso local, como o destino do Mary Celeste. Em 1872, essa embarcação foi encontrada completamente intacta, mas sem nenhum sinal do capitão, de sua família ou da tripulação. As pessoas pensaram, ok, fato assustador, navio fantasma, então deve estar relacionado ao Triângulo das Bermudas. Mas uma coisa não bate. O Mary Celeste foi abandonado a cerca de 640 quilômetros a leste dos Açores, portanto estamos falando de uma parte completamente diferente do Atlântico. A essa altura, o Triângulo se transformou em um trapézio para cobrir essa enorme parte do Atlântico Norte. O que estou tentando dizer aqui é que, quando as pessoas começam a acreditar em uma zona de perigo, o viés de confirmação assume o controle. Mas os fatos são que o Triângulo das Bermudas recebe toneladas de tráfego diário todos os dias, tanto por mar quanto por ar. E, de acordo com especialistas, o número de incidentes que ocorrem lá é praticamente o mesmo que em qualquer outro lugar do mundo, em termos de porcentagem. Em alguns anos, o número é um pouco maior, em outros, menor, mas a média é a mesma. Com isso em mente, parece que chegou a hora de finalmente deixarmos de lado as teorias malucas envolvendo o Triângulo das Bermudas. Bem, pelo menos até que o próximo desaparecimento bizarro apareça. Por que somente o Triângulo das Bermudas ficou famoso? Você sabia que existem outros triângulos misteriosos onde os navios também desaparecem por motivos estranhos? O triângulo que visitaremos pode parecer muito mais perigoso e assustador do que o das Bermudas. As pessoas contam histórias sobre naves extraterrestres, portais para outra dimensão ou Atlântida na região das Bermudas. E você provavelmente já ouviu todas essas coisas. Mas o triângulo de que estou falando tem outras lendas. Imagine que você está navegando em seu barco e percebe um navio redondo no meio do oceano sem fim. Uma mulher misteriosa está de pé no convés dele, te encarando. Sim, essas histórias se passam no Triângulo do Dragão. E se você tentar descobrir algo sobre esse lugar, descobrirá que até mesmo a localização dele é um mistério. Ele fica perto da costa japonesa no Oceano Pacífico, se estende do Japão até as Ilhas Bonin e toca o Mar das Filipinas, mas essa não é a localização geográfica exata. Alguns registros dizem que o triângulo está a 110 quilômetros a leste da costa japonesa, enquanto outros afirmam que fica a cerca de 1.200 quilômetros de distância. Essa diferença nas coordenadas se deve ao fato de que a região onde ele está localizado não está marcada em nenhum mapa. As dimensões exatas dessas águas ainda são desconhecidas. Esse local também é chamado de Triângulo das Bermudas do Pacífico. É como um irmão gêmeo maligno do mais famoso, embora seja mais antigo. O fato é que os relatos de estranhos desaparecimentos de navios nessa região surgiram muito antes das histórias sobre o das Bermudas. Pela primeira vez, as pessoas descobriram o poder misterioso desse lugar no século XVIII. O neto de Gengis Khan enviou 40 mil pessoas em navios em direção ao Japão para conquistar o país. Sua rota passou pelo Triângulo do Dragão. No entanto, elas não conseguiram chegar à costa por causa dos tufões na região. Assim, todos os navios afundaram. Depois desse incidente, o neto de Gengis Khan mudou de ideia quanto a atacar o país. Imediatamente depois, os habitantes do Japão começaram a acreditar que esse lugar tinha poderes mágicos. No mundo moderno, mergulhadores e arqueólogos têm tentado decidir se a história é verdadeira. Eles exploraram o fundo do triângulo e encontraram artefatos da frota mongol. Alguns séculos depois, no início do 19, outra história aconteceu ali. Marinheiros que viajavam pelo Triângulo do Dragão viram um estranho navio que se parecia com um equipamento japonês para queimar incenso. Havia apenas uma pessoa a bordo. Era uma mulher misteriosa. Entretanto, ninguém conseguiu descobrir quem era.
Nas décadas de 1940 e 50, começaram a chegar relatos sobre o desaparecimento de navios na região. Barcos de pesca e grandes embarcações sumiram. O Japão enviou um navio de pesquisa para lá a fim de descobrir a causa dos desaparecimentos. Mas ele também não deixou rastros, com 31 tripulantes a bordo. Os destroços foram descobertos mais tarde, sem que os tripulantes fossem achados. As pessoas começaram a se lembrar das lendas sobre o lugar. De acordo com um dos mitos, os dragões vivem sob a superfície do oceano, destroem navios e pegam para satisfazer sua fome. Essas histórias têm milhares de anos, mas com o tempo, além dos contos de fadas, começaram a surgir hipóteses científicas. Os cientistas tentaram descobrir o que há de tão peculiar ali. Um deles sugeriu que as correntes frias e quentes se misturam e passam por áreas que atraem fortes ondas eletromagnéticas. E quando essas correntes misturadas encontram as ondas, formam interferência eletromagnética. Os equipamentos eletrônicos começam a quebrar e os dispositivos de navegação falham. Nesse momento, tem início uma tempestade e os navios ficam desamparados, não conseguem enviar sinais de socorro nem determinar sua localização. Outra teoria diz que os vulcões submarinos estão na base do triângulo. Eles expelem centenas de milhares de toneladas de magma, agitam as águas e criam ondas gigantes. A atividade sísmica ocorre com frequência na costa do Japão, então essa teoria é bastante lógica. Além disso, pode explicar as antigas lendas sobre dragões submarinos. Além disso, as ilhas aparecem e desaparecem com frequência nessa região. Quando o magma esfria embaixo d'água e cria camadas, elas se movem para cima e formam terra. Depois, durante a próxima erupção, entram em colapso e ficam submersas, mas algumas permanecem. Então, imagine um navio navegando e, em seguida, uma enorme ilha surge por baixo e racha o casco. Talvez os hidratos de metano destruam navios. Essas substâncias saem da crosta terrestre, formam grandes bolhas na água, sobem e explodem. Essa bolha gigante pode danificar o casco de um navio ou até mesmo destruí-lo. De qualquer forma, os cientistas ainda não sabem ao certo o motivo do desaparecimento das embarcações. E, em geral, todos esses casos misteriosos que ocorreram nesse lugar provavelmente não passam de lendas. Os triângulos do Dragão e das Bermudas estão nos oceanos, mas que tal um que fica em um lago? Ele está localizado entre Michigan e Wisconsin, bem dentro do Lago Michigan. Em 1950, um avião com 108 passageiros a bordo desapareceu sem deixar rastros, enquanto sobrevoava a área. Quando a busca começou, os socorristas encontraram alguns pedaços da aeronave na água. Além dela, muitos navios desapareceram por lá. Às vezes, as pessoas sumiam diretamente dos barcos. Um desses casos ocorreu em 1937. A embarcação estava navegando pelo Triângulo do Lago Michigan quando o capitão George Donner foi descansar na cabine. 3 horas depois, um dos membros da tripulação bateu na porta para acordar o capitão, mas ninguém respondeu. Quando ficou claro que algo estava errado, o marinheiro entrou, mas não viu ninguém. O capitão parecia ter desaparecido. A tripulação não conseguia encontrá-lo. Até hoje, o sumiço de George Donner continua sendo um mistério inexplicável. Pode ser tudo ficção, mas o Triângulo do Lago Michigan é assustador. E o que você acha de um que está no chão? Esse é o de Merrington, localizado na parte sudoeste de Vermont, nos Estados Unidos. Trata-se de um lugar que você realmente deve evitar. Há muitas histórias assustadoras sobre o assunto. Cabe a você decidir se são verdadeiras ou não. Em novembro de 1945, um grupo de caçadores passou pela área. Um homem de 74 anos estava caminhando à frente do grupo e, bem diante dos olhos de várias pessoas, ele deu um passo e desapareceu. Ninguém conseguiu encontrá-lo. Os caçadores chamaram os socorristas, que não puderam fazer nada. Em dezembro de 1946, vários alunos foram acampar. Uma garota de 18 anos liderava um grande grupo. Ela andou alguns metros à frente para saber para onde ir em seguida e desapareceu. Os turistas chamaram a polícia, os policiais começaram a fazer buscas na área e o FBI se juntou a eles. Foram obtidas algumas informações de moradores de cidades próximas que disseram que uma garota semelhante à da descrição estava andando com um homem muito mais velho que ela. Os dois saíram de carro e nunca mais foram vistos. Logo, um veículo semelhante foi encontrado não muito longe de Nova York.
O veículo foi queimado, então a polícia e os especialistas não puderam confirmar se a garota desaparecida estava dentro dele. 3 anos depois, um homem desapareceu no território do Triângulo. Ele estava esperando um ônibus no último ponto. Quando o veículo chegou, o cara entrou, mas não chegou ao seu destino. Não desceu do ônibus e não apareceu em nenhum outro lugar. A polícia não conseguiu encontrar nenhum rastro do homem. Mas o caso mais terrível ocorreu em 1950. Perto do Triângulo de Bennington, uma mulher estava dirigindo uma caminhonete com seu filho pequeno. Ela parou o veículo e saiu por alguns minutos para passar em uma loja ou posto de gasolina. Quando voltou ao carro, não havia ninguém dentro. A polícia vasculhou a área. Na busca, foram usados cães farejadores que conseguiram seguir o rastro do menino. Os animais seguiram a trilha e pararam em um local na floresta. Fim da linha. E você sabe qual era esse local? Aquele em que aquela estudante desapareceu em 1946. Uma estudante do 2º ano da faculdade terminou seu turno na cafeteria e decidiu fazer uma caminhada. Ela se vestiu, se despediu de sua colega de quarto e pegou uma carona até o início de uma trilha. A garota de 18 anos encontrou alguns caminhantes que estavam voltando e pediu informações. Já estava escurecendo, mas a aventureira continuou e nunca mais foi vista. Seu nome era Paula Jean Weldon e o fato ocorreu em 1946. Ela estava caminhando por uma trilha perto de Bennington, uma cidade no sudoeste de Vermont. No dia seguinte, sua colega de quarto relatou seu desaparecimento. As autoridades rapidamente organizaram uma equipe de busca. Centenas de pessoas vasculharam os bosques ao redor da trilha durante 4 semanas. A faculdade até fechou por um tempo para que os alunos e funcionários pudessem participar da busca. Mas tudo em vão. A garota havia sumido. Paula não fez uma mala. Não levou roupas extras nem dinheiro. Todas as evidências sugerem que ela não esperava ficar fora por mais de 2 horas. Seu pai era um conhecido engenheiro industrial. Ele culpou o xerife do condado por conduzir mal a investigação. Apesar de todos os esforços, a pobre garota ainda não havia sido encontrada. O caso continua sem solução até hoje. Mas essa não foi a primeira vez que alguém desapareceu nas florestas de Vermont. 1 ano antes, Midi Rivers, um homem animado de 74 anos, era o guia de um grupo de 4 caçadores. Ele chegou a uma bifurcação na estrada com seu genro e disse que andaria uma pequena distância por um dos caminhos. Afinal de contas, não queria perder a hora do almoço no acampamento, mas essa foi a última vez que foi visto. O grupo que ele havia acompanhado procurou o homem durante toda a tarde antes de chamar a polícia. Em seguida, foi feita uma busca mais extensa, mas não houve resultado algum. O homem local era um caminhante experiente e estava bem familiarizado com a trilha. Mesmo assim, havia desaparecido. Bombeiros, voluntários e até militares não conseguiram encontrá-lo após um mês de buscas. Tudo o que acharam foi um cartucho que Midi deixou cair em um riacho próximo. As autoridades locais ainda não solucionaram o caso. Na época, ninguém sabia, mas Midi e Paula eram apenas o começo. Em apenas meia década, 5 pessoas desapareceram nessa região de Vermont. Os anos se passaram, mas ainda assim ninguém conseguia explicar os sumiços. Por isso a área recebeu seu nome, Triângulo de Bennington, em homenagem ao famoso Triângulo das Bermudas, onde navios e aviões têm desaparecido há séculos. Em 1949, o sumiço mais intrigante ocorreu no Triângulo de Bennington. Um veterano de 68 anos, James Tedford, embarcou em um ônibus local. Ele estava voltando para casa depois de visitar seus parentes em St. Albans. A família o levou até a estação de ônibus e 14 testemunhas afirmam que o homem ainda estava no veículo na última parada antes de Bennington, mas nunca desceu lá. Sua bagagem ainda estava no bagageiro e um horário de ônibus aberto estava em seu assento vazio. Aparentemente, o homem havia desaparecido no ar enquanto estava em um veículo em movimento. E a outra coisa estranha, ele sumiu exatamente na mesma data em que a estudante universitária havia sido vista pela última vez 3 anos antes. A pessoa mais jovem a desaparecer misteriosamente foi uma criança de 8 anos. Paul Jepson estava com sua mãe enquanto ela trabalhava na fazenda da família. Quando voltou depois de alimentar os porcos e deixar o filho sozinho por cerca de 1 hora, a mulher não conseguiu encontrar a criança. Os moradores locais logo formaram grupos de busca e o xerife local levou cães rastreadores
moradores. Eles captaram o cheiro, mas o perderam subitamente em uma encruzilhada próxima. O garoto nunca foi encontrado. Novamente, havia um elemento estranho nessa história. O jovem estava usando uma jaqueta vermelha brilhante. Isso teria tornado mais visível para os socorristas. Só que o mais impressionante é que Paula, a estudante do segundo ano da faculdade que desapareceu 4 anos antes, também vestia uma jaqueta vermelha. O último caso ocorreu apenas 16 dias após o pequeno ter sumido da fazenda. Uma mulher de 53 anos, Frida Langer, estava acampando com a família na Floresta Nacional de Green Mountain e saiu para uma caminhada com seu primo, mas houve um contratempo. A mulher caiu em um riacho, então decidiu voltar ao acampamento para trocar de roupa. Seu primo pensou que Frida o acompanharia mais tarde e continuou a trilha sozinho, mas ela nunca mais voltou. Na verdade, nunca chegou ao acampamento base. Durante 2 semanas, 300 pessoas vasculharam a floresta. Elas usaram helicópteros, mas não encontraram nenhum rastro da infeliz mulher. Esse último desaparecimento no Triângulo de Bennington teve um final, mas não feliz. Na primavera do ano seguinte, os resgatistas encontraram a pobre campista a cerca de 5,5 km do acampamento original. O local já havia sido coberto anteriormente, e o que tornou o caso ainda mais misterioso. Era impossível determinar por que e o que havia acontecido com ela. A única coisa que esses 5 casos têm em comum é o período de tempo e a área geográfica. 3 km² de florestas densas no sudoeste de Vermont. Essa faixa remota das Montanhas Verdes não era o mais feliz dos lugares. Bennington e o vilarejo vizinho de Glastonbury foram fundados como cidades mineradoras e madeireiras. As condições de vida ali eram difíceis. Perto do final do século XIX, os habitantes locais tentaram rebatizar a área como um destino turístico. Mas a montanha era instável e uma grande inundação acabou com os sonhos de uma vida feliz. Os moradores começaram a se mudar. Em 2010, apenas 8 pessoas viviam em Glastonbury, que se tornou uma cidade fantasma. No final da década de 1940, a área voltou a ser o centro das atenções por todos os motivos errados. Mas como esses desaparecimentos poderiam ter permanecido um mistério por tanto tempo? Com certeza alguém tinha uma explicação razoável. Uma teoria sugere que foi um caso de crime. Talvez uma pessoa desconhecida estivesse tramando algo ruim e tenha prejudicado alguns desavisados, mas então teria que haver um padrão, e não há nenhum. Ou talvez os elementos tenham sido os responsáveis. A estudante universitária desapareceu em um dia agradável no início do inverno. Ela estava vestida com roupas leves porque fazia 10 graus Celsius lá fora. Mas à noite, a temperatura do ar despencou. Na manhã seguinte, estava um frio de menos 13 graus. Nessa parte de Vermont, o clima é bastante imprevisível. Pode ventar muito, especialmente no inverno. Talvez o mau tempo e a floresta densa tenham confundido as pessoas desaparecidas. Recentemente, um caso surpreendentemente semelhante aconteceu por lá. Um estudante universitário se perdeu em meio a uma forte neblina no topo da montanha Glastonbury. Quando não voltou para casa, sua noiva chamou a polícia. Os policiais estaduais imediatamente saíram para procurá-lo, mas estava muito escuro e com muita neblina para enxergar alguma coisa. Felizmente, o encontraram na manhã seguinte. O rapaz se perdeu por causa da neblina espessa. Conseguiu encontrar o caminho de volta à trilha somente depois que as condições climáticas melhoraram. Essa história teve um final feliz, mas será que esse incidente poderia explicar o que aconteceu com as pessoas que sumiram há mais de 70 anos? As montanhas ao redor de Bennington estão repletas de poços de minas abandonados, uma lembrança da história da cidade. Um caminhante perdido na neblina poderia facilmente cair em um desses poços e não teria como sair. A área é tão remota que ninguém jamais o encontraria. O segundo perigo são os animais selvagens. Os ursos negros são nativos da Nova Inglaterra. Os clubes de caminhada locais aconselham os visitantes a armazenar seus alimentos em caixas especiais para não atrair esses bichos. A Floresta Nacional de Green Mountain fica no meio do Triângulo de Bennington. Atualmente, essa popular área de recreação está a um dia de carro de 70 milhões de pessoas que vão até lá para acampar, fazer caminhadas e praticar mountain bike. Mas será que todas sabem sobre os 5 desaparecimentos misteriosos? Acho que agora eu não me atreveria a me aventurar nesse pedaço remoto da natureza selvagem de Vermont. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar usando um mapa de papel comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma pequena porção de água com a forma de um triângulo localizada não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos. No século XX, este lugar se tornou uma lenda. Alguns acreditam que seja o lar de uma base secreta. Outros têm certeza de que é um portal do tempo.
Os navios são pegos por uma forte tempestade e se movem para o passado ou para o futuro. Há também uma teoria de que a cidade de Atlântida está localizada logo abaixo do Triângulo das Bermudas. Suas tecnologias criam explosões de energia e destroem navios. Até os aviões têm chance de desaparecer nessa área. Tudo isso foi tão longe que, se algo estranho acontecer no oceano, todos pensam que está de alguma forma relacionado ao Triângulo das Bermudas. O medo do Triângulo se tornou popular através de livros e filmes. Diretores, escritores e jornalistas gostam de usar esse tema, mas nesses trabalhos você vê apenas algumas respostas corretas. Você pode descobrir a verdade sobre este lugar se olhar de perto. Primeiro, refutaremos as teorias mais fracas. Objetos espaciais, Atlântida, viagens no tempo. Todos esses mitos surgiram em meados do século XX. Não havia registros sobre fenômenos misteriosos antes dessa época. As pessoas apenas notaram que muitos navios afundavam ali. Foi então que um autor escreveu um livro sobre a cidade de Atlântida nas águas do Triângulo. O autor não forneceu nenhuma evidência, mas descreveu essa hipótese de forma muito convincente. As pessoas leram e gostaram. A psique humana gosta de ler algo secreto. Aprender algo que ninguém mais sabe faz você se sentir especial. E claro, você começa a acreditar nesse segredo. Então essa foi uma das razões pelas quais o livro do Triângulo das Bermudas se tornou tão popular. Ele trouxe muito dinheiro para o autor, e outras pessoas também quiseram enriquecer da mesma maneira. Algumas outras teorias fantásticas sobre viagens no tempo e bases secretas surgiram desde então. As pessoas começaram a fazer documentários. Todos esses trabalhos dedicados à natureza mística do Triângulo foram baseados não em fatos reais, mas em teorias de outros livros. É impossível encontrar a verdade neste caos. Algumas pessoas gostam de saber segredos, mesmo que sejam falsos. Sempre é possível encontrar a verdade se por acaso você quiser. Basta pegar qualquer mito e buscar as fontes que comprovem. Muito provavelmente você não encontrará nada além de livros e filmes não científicos. Há também coisas mais realistas sobre o Triângulo, mas que não são menos interessantes. Uma hipótese diz que os navios desapareceram devido ao metano. Existem depósitos deste gás no fundo do mar sob essa região. Às vezes, o gás se solta de lá e sobe à superfície. Assim que o metano entra em contato com a água, assume a forma de bolhas gigantes. Então, essas bolhas espumam a água e criam grandes ondas que balançam os navios. Esta teoria é bastante real, e tal fenômeno natural existe, mas não no Triângulo das Bermudas. Nenhum dos numerosos estudos confirmou a presença de uma concentração aumentada deste gás ali. A última erupção de metano ocorreu no local há cerca de 15 mil anos. Outra teoria realista são os vagalhões. Essas ondas gigantes se formam sem tempestades e ventos. A superfície da água calma pode se transformar em uma grande onda da altura de um prédio de 5 andares em 3 segundos. Ela afunda o navio e depois desaparece rapidamente. O mar fica calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Alguns cientistas acreditam que uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário cria esse fenômeno. Mas alguns casos registrados não envolveram vento. Outra versão diz que a onda nasce graças à colisão de correntes quentes e frias. A teoria mais intrigante fala do vampirismo cinético que forma as ondas. Sob certas condições naturais, as ondas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas as ondas haverá a maior, a vampira. Ela absorve a energia de todas as outras. Quando o poder é acumulado, a onda vampiro o espalha. Isso explica a força do impacto e seu súbito desaparecimento. Todas as teorias parecem lógicas, mas os cientistas ainda não conseguiram descobrir a natureza desse fenômeno. Sim, os vagalhões podem carregar navios para debaixo d'água, mas não apenas no Triângulo das Bermudas. Eles raramente aparecem em todas as águas dos oceanos do mundo. Então vamos para a próxima teoria. Alguns dos que navegaram por este local relataram que seus dispositivos de navegação ficaram instáveis. A bússola e os eletrônicos quebraram. O sinal e as comunicações de rádio foram perdidos. Precisamos olhar para o Triângulo do Espaço para descobrir o motivo. Se você usar sensores e dispositivos especiais, verá que o campo magnético da Terra é mais fraco acima do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Os astronautas da EEI disseram que o Triângulo recebe mais partículas solares do que qualquer outra parte do planeta. Por isso, os eletrônicos são instáveis nessa área. Mas tais falhas não ocorrem com satélites e outros objetos espaciais voando na atmosfera do nosso planeta. Áreas com campo magnético enfraquecido aparecem em todo o mundo e raramente interrompem a navegação.
Isso significa que navios e aviões funcionam de forma estável nessas condições. Mesmo assim, uma bússola não funciona corretamente na área do triângulo. Será que alguma anomalia magnética afeta os sistemas de navegação? Essa teoria foi rapidamente refutada. Os cientistas verificam regularmente o mapa magnético dessa região e não encontram desvios do normal. A razão para o funcionamento instável de uma bússola não é uma anomalia. O Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o do polo magnético coincidem. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico. O polo magnético está constantemente se movendo ao redor do globo diretamente para o norte. Às vezes, esses polos colidem e causam um fenômeno conhecido como linhas agônicas. Se você cair nessa linha, sua bússola se comportará estranhamente e não apontará para o norte verdadeiro. É por isso que tantos navios desapareceram neste local no início do século XX. As pessoas usavam uma bússola comum. Não havia as tecnologias de navegação modernas, e o mau funcionamento da bússola poderia levar a consequências desastrosas. Imagine que você é o capitão de um navio em, digamos, 1901. Sua bússola está guiando seu caminho. Você sabe que sempre precisa navegar para o norte para chegar à Terra. Então, entra no Triângulo das Bermudas. Olha para a bússola e percebe que a posição da seta mudou ligeiramente. Agora você precisa se mover em outra direção. Essa direção é a errada, mas você ainda não sabe disso. Você pega o caminho errado e acaba na região do Caribe. Essa área está cheia de pequenas ilhas, e o fundo do mar não é profundo o suficiente. Seu navio sobe em um banco de areia. Você está preso e não tem ideia de onde está. Foi assim que alguns navios desapareceram nesta região. Se você tivesse GPS, não teria perdido sua rota e teria navegado em segurança para a terra firme. A propósito, agora, no século XXI, você pode usar uma bússola aqui sem problemas, já que o Polo Norte magnético não encontra mais o verdadeiro no território do Triângulo das Bermudas. As linhas agônicas estão em outro lugar agora. Mas ainda assim, por algum motivo, os navios se perdem aqui. E agora chegamos à solução mais inesperada para o problema do Triângulo das Bermudas. Sim, os barcos às vezes desaparecem nessa região. E a razão para isso é água, oceano, natureza. Chame como quiser. Infelizmente, navios afundam em todo o mundo. Não tenha medo de um triângulo. Há lugares no território do Oceano Atlântico onde mais barcos desaparecem. E o Triângulo das Bermudas nem está no top 10 deles. Mas por que ninguém sabe sobre eles? É porque foram escritos contos de fadas sobre um lugar em particular. Uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. Você consegue adivinhar onde a maioria dos naufrágios estatisticamente ocorre? Em um lugar com muitos veleiros, ou seja, nesta região. A única afirmação verdadeira sobre o Triângulo das Bermudas são as frequentes tempestades. Mas mesmo o mau tempo e um mar revolto nem sempre afundam navios. Além disso, furacões geralmente se formam no território do Triângulo. A região das Bermudas tem alta pressão atmosférica. Essa pressão desvia as nuvens de tempestade em direção ao Triângulo. Ventos fortes e ondas grandes podem afundar navios, e relâmpagos podem danificar aviões, mas isso não é único. Então, não culpe o Triângulo por todos os problemas. É um lugar bonito e pitoresco que atrai muitos turistas.